Rádio Fé Angola, transmitindo de Luanda para o mundo. Saudações, prezados ouvintes da Rádio Fé Angola, sejam todos bem-vindos à nossa entrevista. Hoje iremos falar sobre os cuidados que devemos ter com crianças em idade escolar. Para tal, temos aqui as nossas convidadas, Yakira Borges e também a nossa colega Luísa Maqueto. Seja bem-vinda à Rádio Fé Angola e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, ilustre Mateus. Este é um tema muito interessante, porque nem todos os dias as pessoas falam sobre este tema. Nós também temos alguém aqui que, conforme já dissemos, é a nossa amiga estudante de Direito, Yakira Borges. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, ilustre Mateus. Então, quais são os cuidados que os pais devem ter com crianças em idade escolar? Amiga Luísa. Bem, os cuidados que os pais devem ter nas crianças enquanto estiverem a estudar são: logo que a criança sair da escola e ir para casa, os pais têm que perguntar sempre como foi o teu dia e ouvir a criança, porque na escola acontece muitas coisas e as crianças sentem receio de compartilhar isso com os pais, mas logo que o pai chegar e dizer como foi o seu dia, a criança vai se sentir mais à vontade para conversar com seu pai, vai dizer: pai, o meu dia foi assim, assim, assim. E também os pais devem ter contato com os professores, porque é muito importante. Há pais que não têm contato com os professores e não sabem como é que os filhos estão a andar nas matérias, por isso é muito importante. Prezada Yakira, há aqueles pais, por exemplo, que não têm a paciência de verificar a tarefa dos filhos. Há sempre aquela necessidade do pai, quando chega em casa, e ver o caderno do filho, que aprendeu, que estudou, etc. Só que aparece uma situação aqui que acontece com a maioria de nós que já somos pais, que é o cansaço. Às vezes o pai está cansado, a mãe está cansada, chegou em casa, enfim, está cansada e não consegue verificar o caderno. Para essas situações, como é que devia ser a reação desses pais? Esses pais têm que tentar mudar a sua rotina do trabalho. Por exemplo, quando chegarem em casa, a primeira coisa que tem que fazer, além de saudar os filhos, é pedir aos filhos para mostrar o caderno. Mesmo cansado? Sim, mesmo cansado. Ou seja, foi aquilo que eu já disse, tirar um tempo específico da sua rotina de trabalho para poder ver a disciplina do seu filho. E essa tarefa deve ser diária ou semanal? Do tipo, estou cansado, hoje não posso, mas posso tirar um sábado para ver o caderno do filho. Na minha opinião, acho que seria muito melhor se fosse diário e não semanal, porque dessa forma vai mostrar ao filho que o pai se importa com o currículo dele escolar. Quando o pai verifica que de facto o filho não está a assimilar, aqueles pais que têm o hábito de gritar e às vezes mesmo até partir para a agressão, qual seria a atitude mais assertiva que um pai deveria tomar? Bem, a atitude que um pai devia ter é chamar o filho e conversar, porque bater não resolve nada, só piora as coisas. E o filho cresce com medo do pai, por isso, na minha opinião, o pai tinha que chamar o filho e conversar com o filho. Mas muitas vezes o problema não está no filho, está às vezes com a escola, que não está a ensinar de forma correta o filho. Nesse caso, o pai já anda ocupado com o trabalho, conforme a nossa convidada Yakira disse muito bem, já anda ocupado com o trabalho. Nesse caso, tirar mesmo um tempinho e se dirigir até a escola para procurar satisfação do porquê que o filho ou a filha não está similar, seria também mais viável. Sim, foi por isso que eu disse no início que o pai tem que manter contato com os professores, porque se um pai manter contato com os professores, ele vai saber como é que o seu filho anda na escola. Ok. Agora, quanto ao pequeno almoço, o famoso mata-bicho para nós os angolanos, aquelas crianças que quando chegam na escola já chegam mal-humoradas porque têm fome, será que é obrigatório uma criança levar um lanche
na escola? Sim, é de caráter obrigatório, porque acho que se uma criança não levar lanche na escola, o comportamento dela vai mudar devido à fome. Prezada Yakira, há aqueles pais que não dão lanche, mas dão dinheiro e a criança compra tudo o que bem quiser e entender. É saudável? Não, porque dessa forma a criança... Porque ele não tem tempo de preparar o lanche, então entrega o dinheiro, etc. Ainda vou contra essa opinião, porque a criança fica acostumada a pegar dinheiro. E se isso for um costume, quando o pai não dá dinheiro, então pode provavelmente roubar de um outro mais velho. Prezada Luísa. Sim, eu concordo aqui com a minha colega de painel, porque se um pai acostumar o filho sempre a dar dinheiro, um dia, quando ele não tiver dinheiro, o filho vai querer roubar. É por isso que partimos para a delinquência juvenil. É assim que muitas crianças começam a roubar. Bullying é um assunto que tem, de certa forma, acontecido em muitas das instituições de ensino. Como é que os pais devem tratar assuntos relacionados ao bullying? Bullying, né? Bullying porque a criança é gorda, bullying porque não está similar à matéria, bullying porque é feio, é tão bonito, enfim. Diante das outras crianças, como é que essa criança deve ser tratada? A escola, qual deve ser o papel da escola diante de uma criança que está sofrendo bullying? O papel fundamental do colégio seria acolher essa criança e tratá-la de forma normal, porque o bullying é algo que pode levar alguém à depressão, e sabemos nós que a depressão é uma doença que mata muita gente, então a escola deveria acolher essa criança. Muito bem. Quanto a crianças agressivas, qual é a mensagem que vocês deixam para os pais? Aquelas crianças que, ao invés de prestarem atenção aos conteúdos lecionados na escola, vão atirando lapiseira de um lado para o outro, para o colega, vão se abusando, etc. E acabam irritando certos colegas e aí acabam partindo para a agressão. Crianças agressivas, conselho para os pais. Porque aqueles pais que, ao invés de aconselharem, também chegam e acabam se envolvendo em brigas com o encarregado desses mesmos meninos que foram, digamos assim, agredidos. Bem, o conselho que eu dou nos pais, uma criança quando é agressiva, é porque ela não é agressiva assim do nada, é porque existe um motivo. É por isso que o pai tem que tirar sempre um tempo para conversar com o filho, para saber qual é o motivo que lhe leva a ser agressiva. Talvez é a falta de atenção, porque tem muitos pais que não dão atenção nos filhos. E por outro lado, a criança torna-se agressiva talvez por meio da educação que recebem dos pais ou os desenhos animados que assistem. Normalmente esses desenhos influenciam muito na vida de uma criança. Então, trata-se também de desenhos animados, ou seja, tem que cortar esses hábitos. E quanto aos pais, normalmente, quando vêm ao colégio, tem que primeiro tentar saber da direção, o que é que se passa com essas crianças. Quanto aos tempos livres, vocês, no vosso ponto de vista, o que é que uma criança, estamos a falar dos cuidados que os pais devem ter com crianças em idade escolar, na vossa opinião, nos tempos livres, o que é que as crianças deveriam estar a fazer? Bem, nos tempos livres as crianças deveriam estar a brincar. O pai em casa deve marcar a hora para brincar, hora para estudar e hora para dormir, porque há crianças que não têm hora para brincar. Por isso, se tiverem hora para brincar, hora para estudar e hora para dormir, isso pode se resolver. Nos tempos livres de uma criança, não é só de mero costume a criança simplesmente estar a brincar, mas também tem que reservar um tempo para fazer a sua leitura do dia a dia. Muito bem, já estamos a terminar a nossa entrevista, estamos a falar sobre os cuidados que os pais devem ter com crianças em idade escolar. As nossas convidadas de hoje são Yakira Borges e também Luísa Maqueto. Luísa Maqueto, em termos gerais, qual é a mensagem que deixa para os nossos pequenos quanto ao tema abordado, para os pequenos e também para os pais? Bem, o conselho que eu deixo aos pais é que tirem um tempo para avaliar os cadernos das crianças, porque como é que um pai vai saber que o filho tem na escola se ele não abre o caderno? Por isso tem que tirar sempre um tempinho. E para as crianças, se houver alguém na escola
que é muito gordo ou muito magro, em vez de fazerem bullying naquela pessoa, tentem se aproximar mais dela, porque não joguem o livro pela capa. Prezada Yakira, Eu aconselho os pais a ensinarem hábitos de higiene ao filho, saber disciplinar os filhos e também mostrar a importância de ter um estudo regular para o ajudar no futuro. prezada Yakira Borges e também Luísa Maqueto, nós agradecemos por terem aceito o convite da Rádio Fé Angola. Esperemos contar com vocês nas próximas ocasiões. Muito obrigada, Ilustre Mateus. Realmente estou grata, Ilustre Mateus. Colega, é consigo ali nos estúdios. Saudações.